Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui, Evangelista Charles, nesse domingo, dia 30 de novembro de 2025, com a responsabilidade de trazer uma meditação devocional breve aqui para os nossos corações. Eu vou dar aqui alguns segundinhos, enquanto aqui alguns irmãos vão entrando, para nós começarmos a nossa mensagem, tá bom? Quem já estiver por aí, desejar ir abrindo a sua Bíblia, vai ser... O texto que será lido será em 1 Reis, capítulo 18, apenas 2 versículos, versículos 30 e 32. Amém? Mais alguns segundos então para dar um tempinho para alguns irmãos entrarem. Cafezinho. Amém? Vamos lá. Então, meus irmãos, o tema da mensagem é conserte o que está quebrado. Eu trouxe essa mensagem no Encontro de Varões semana passada, no sábado, mas senti no coração de fazer uma extensão dessa mensagem aqui na live do Facebook, porque lá no Encontro de Varões é específico, né? Nós encontramos ali somente os homens da igreja, e aqui abrangemos um pouco mais de pessoas, né? De mulheres também, das irmãs. E o tema foi bem interessante, assim, é um tema que tem me falado ao coração aí nas últimas semanas. E eu gostaria de ler com você, então, a 1 Reis, capítulo 18, vamos ler apenas os versos 30 e 32. Amém? E diz assim, 1 Reis 18... Preciso do óculos agora. Versos 30 e 32, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Só até aqui. Vou repetir mais uma vez. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém, meus irmãos? E o tema da mensagem, conforme eu disse agora há pouco, é conserte o que está quebrado. Semana passada, enquanto eu ministrava essa mensagem lá no grupo de varões, nosso querido irmão Zé até fez a contribuição falando da palavra shalom, né? Enquanto eu ministrava, ele mencionou a palavra shalom. E nós sabemos que o significado assim, dessa palavra, ela traz um significado também, perdão. Quando um israelita ele traz a saudação shalom, né, a qualquer pessoa que seja, ele está dizendo principalmente ali, nada quebrado, nada faltando, nada desarrumado ou nada fora do lugar. Só um minutinho, meus irmãos. Amém. É que a minha esposa entrou aqui. Perdão. Então, meus irmãos, isso tem mexido comigo, porque tudo que acontece na nossa vida, né, na nossa vida material, no plano material, no aspecto físico, influencia também no aspecto espiritual. Eu comecei a minha palestra lá no grupo dos varões com uma caixa de ferramentas na mão, coloquei um óculos de trabalho, né, aquele de proteção, e fui perguntando aos irmãos, peguei um martelo, para que serve isso, meus irmãos? Aí os irmãos, olha, para martelar. E isso aqui, peguei uma chave de fenda, serve para apertar um parafuso. Aí peguei uma chave de boca, uma catraca, um alicate, para que serve esse alicate? Aí eles, para apertar. E o que todas essas coisas, essas ferramentas, todos esses instrumentos têm em comum? Qual a utilidade deles? O que eles têm em comum? Aí alguém respondeu, bom, servem para consertar. Eu falei, perfeito. Meus irmãos, precisamos consertar aquilo que está quebrado. E, como eu disse, muito do que acontece, né,
se não quase tudo do que acontece no plano físico, influencia no espiritual e vice-versa também. Uma pessoa que ela não está bem psicologicamente, emocionalmente, está com suas estruturas físicas e emocionais abaladas, isso vai obviamente refletir na sua vida espiritual e vice-versa. Se ela também não está bem espiritualmente, está opressa, né, está passando por tribulações, tentações, isso vai refletir também no aspecto físico, na sua vida física, nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, no seu trabalho. Então, nós não somos seres 100% físicos, não somos seres 100% espirituais, nós somos tricotômicos, somos compostos de corpo, alma e espírito, e a Bíblia diz que todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis. Então não fala só da minha vida física, mas também não fala só da minha vida espiritual. Nós passamos às vezes, irmãos, por dias que tem pessoas que espiritualizam tudo. Tudo é espiritual, tudo é no espiritual, sabe? Tudo que acontece, ou que ela faça, ou que ela fale, ela tem a predisposição de espiritualizar tudo, e na verdade não é assim, né? Na verdade não é assim. De novo, o que acontece no plano físico influencia no espiritual e vice-versa. Então nós somos seres, irmãos, como eu disse, plenos. Precisamos pelo menos ser plenos, né? Eu preciso ser pleno no aspecto físico, eu preciso ser pleno no aspecto espiritual e nas minhas emoções. De novo, corpo, alma e espírito. E como diz a palavra, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E olha o que diz, sejam conservados. Que coisa interessante essa palavra, eu nem tinha me atentado lá na ministração com os varões. Aqui já está tomando um rumo um pouquinho diferente, é natural, né? Mas sejam conservados. Então eu preciso manter as coisas conservadas. Então, falando agora do aspecto físico, tá? Se eu tenho coisas na minha casa que elas estão quebradas, eu preciso consertá-las. Sabe por quê? Você imagina um ambiente onde tudo está quebrado, onde tudo está faltando alguma coisa, onde tudo está desordenado. Você imagina, por exemplo, uma sala de uma casa, tudo fora do lugar. Aí está o sofá com o pé quebrado, aí está a mesa com o pé quebrado, a cadeira da mesa com o pé quebrado, aí o ventilador não está funcionando, aí tem luz queimada, aí tem chinelo espalhado para tudo que é lugar, sapato, e aí tem por cima do sofá um monte de peça de roupa jogada, né? Vai imaginando essa cena e esse ambiente, tá? Você acha que nesse ambiente de total sujo, ambiente sujo, sabe, que você não pode andar descalço à vontade dentro de casa porque está sujo, né? Você imagina a roupa do trabalho do dia anterior que a pessoa chegou, largou em cima das cadeiras, né? E está tudo lá, dessa maneira. Você imagina um ambiente desse, você acha que isso deixa à vontade, que isso atrai a presença de espíritos sujos ou do Espírito Santo? Quem você acha, que tipo de espírito você acha que se sentiria à vontade, confortável num ambiente desse? Eu acho que a resposta é bem óbvia, não é? Eu acho que a resposta é bem óbvia. E você imagina isso no quarto, isso em outros cômodos da casa, sujeira, banheiro sujo, cesta de lixo botando pelo ladrão, né? Tudo sujo, tudo bagunçado, boxe sujo, tudo cheio de lodo, né? Você imagina esse ambiente. Que tipo de espírito você acha que sentir-se-ia à vontade, confortável nesse ambiente? O Espírito Santo de Deus ou espíritos sujos? Eu falei uma coisa lá no grupo dos varões, isso não quer dizer, eu não estou dizendo, irmãos, que o Espírito Santo de Deus ele não possa operar no meio do caos, sabe? Não quer dizer que o Espírito Santo de Deus não tenha poder de operar no meio do caos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a Bíblia diz, né, lá em Gênesis, lá no princípio, né, que a terra era sem forma e vazia, era o caos, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, Deus estava ali atuando, operando, e não quer dizer que Deus não possa operar em meio ao caos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse tipo de ambiente, de bagunça, desordem, coisas quebradas, isso atrai espíritos sujos, e não o Espírito Santo de Deus. Isso deixa à vontade, confortável.
sabe, feliz em estar ali naquele ambiente. Não o Espírito Santo de Deus, mas espíritos sujos. Então, meu irmão, para refletir nisso. Pensa nesse momento. Falando aqui para homens, falando para mulheres, o que está quebrado na sua casa que precisa ser consertado? Conserte. O que está quebrado que precisa ser consertado, conserte. O que está sujo que precisa ser limpo, limpe. O que está fora do lugar, coloque no lugar. O que está desarrumado na sua casa, que precisa ser arrumado, ser posto em ordem. Coloque em ordem, arrume. Arrume para que, sabe, para que não sejam atraídos para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, espíritos de sujidade, sabe, espíritos sujos. De novo, não estou dizendo que o Espírito Santo não possa operar, ele pode operar, mas não é um ambiente confortável para o Espírito Santo de Deus. Você imagina, eu citei lá um exemplo, você botar duas portas diante de um porquinho, segurar o porquinho ali, né? Uma pessoa segurando o porquinho, ter duas portas grandes, dois portões na frente dele. Um de um lado lá, um chiqueiro, cheio de lama, aquele cheiro característico de chiqueiro, né? Lá, sabe aquele cheiro de chiqueiro, de lavagem misturado com cocô e xixi de porco, e aquela lamaçal danado. E do outro lado, um grande salão com aquele porcelanato limpinho, brilhando, um ambiente organizado. Você acha que se você soltar o porquinho, ele vai correr para onde? Você acha que ele vai correr para a sala limpinha? Não vai. Ele vai correr lá para o ambiente dele, para o habitat dele, onde ele se sente confortável. Você imagina, irmãos, a nossa casa, imagina espíritos sujos, sabe? Se nós proporcionarmos um ambiente que lhe seja favorável, que seja familiar a ele, que deixe ele em conforto, você acha que isso não vai atrair espíritos sujos? Amém, meus irmãos? Então isso que eu estou falando é uma coisa bastante séria. Eu tenho sido despertado para isso há algumas semanas, sabe? E Deus tem me tocado nesse sentido. Em algum momento ali Deus falou comigo e eu coloquei no meu coração trazer essa mensagem. Então, que nós possamos viver um shalom de Deus, um shalom, sabe? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O que está faltando? Tem coisas que às vezes a gente deixa faltar, irmãos. Às vezes nós ficamos, por exemplo, com toalhas de banho, né? Usamos, reusamos e reutilizamos, daqui a pouco está tudo rasgado, furado, e a gente continua usando aquele negócio. Joga isso fora, meu irmão. Joga fora, compra toalhas novas, compra lençóis novos para sua cama. Ah, Charles, eu não tenho condição. Meu irmão e minha irmã, a gente não precisa mudar as coisas do dia para a noite. Às vezes há situações que elas levam tempo para chegar ao estado que estão. E a gente não pode esperar que a gente vai resolver tudo do dia para a noite também. Mas comece arrumando, comece limpando, comece organizando, comece botando as coisas que estão fora do lugar no lugar, mantendo a sua casa num ambiente, sabe, que seja não inóspito ao Espírito Santo, mas ao contrário disso, que seja um lugar de organização, um ambiente de limpeza, sabe, um ambiente como eu disse, de limpeza organizado, atrativo, sabe? Um ambiente bom de se estar, onde se sinta paz de se estar, onde se sinta prazer de se estar. Não um ambiente que atraia de total confusão, sabe? Desorganização, sujidades, né? Coisas quebradas para tudo que é lado. Comece consertando aos poucos. Daqui a pouco você vai ver que as coisas começam a melhorar. E isso que nós, essa reforma que nós fazemos fisicamente, sabe? Na nossa casa, essas coisas que nós começamos a ordenar, né? Colocar no lugar o que está fora do lugar, limpar o que está sujo, consertar o que está quebrado, nós percebemos que isso começa a influenciar na nossa vida espiritual também. Parece que a gente caminha com mais leveza, as coisas fluem melhor, até o tempo parece que vai render mais, sabe? Então comece aos poucos, mas conserte o que está quebrado, coloque no lugar o que está fora do lugar, limpe o que está sujo, supra o que está faltando. Amém, meus irmãos? E isso tudo vai influenciar, não tenha dúvida, na nossa vida espiritual. Falando rapidamente, irmãos, que eu não quero me alongar muito, no aspecto espiritual também. Agora eu vou puxar um pouco para o lado espiritual. Isso aqui que eu falei tem um peso enorme no espiritual, tá? Mas agora falando especificamente do espiritual, tem coisas que nós percebemos também que estão fora do lugar. Vou dar um exemplo, nossa comunhão com a igreja, como é que ela está? Comunhão com os santos, a Bíblia fala disso, da comunhão com os santos. E às vezes, irmãos, eu já incorri nisso, né? E Deus me chamou a atenção. Às vezes a gente
Nós temos tantas atividades, tantos compromissos no dia a dia, com o trabalho, com família, e o compromisso com os santos, com a igreja, em congregar, estar juntos, em partilhar, sabe, em participar das atividades da igreja, né? Esse compromisso ele não pode ser excluído das nossas vidas, ele não é menos importante. Nós temos que tentar conciliar tudo. Eu sei que, obviamente, vai ter momentos que a gente não consegue multiplicar o tempo. Então eu preciso me identificar. Dessa vez eu tô um pouquinho mais em falta aqui, então eu vou suprir aqui. Opa, semana que vem eu tenho que suprir daquilo lá de lá, sabe? Mas eu não posso excluir a comunhão. Amém, meus irmãos? Então isso seria uma coisa fora do lugar na minha vida também. Uma coisa quebrada que eu precisaria consertar. Então conserte o que está quebrado. Então, se você observa aqui na sua vida, seja no âmbito familiar, sabe, seja nas suas responsabilidades na igreja, nos seus compromissos com Deus, aonde você vê que tem alguma coisa quebrada, conserta. Ah, irmão Charles, eu não estou orando mais como eu orava. Bora consertar isso aí. Ah, eu estou deixando que uma determinada fraqueza que eu tenho comece a me influenciar mais. Conserta. Está quebrado? É aí que está o problema? Começa a consertar isso aí. Ah, eu não tenho participado com os irmãos, eu sinto que eu estou me afastando um pouco, sabe, da comunhão do santo. Corre e conserta isso. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida. De novo, todo o nosso espírito, alma e corpo sejam o quê? Conservados, não é desleixados, não é desarrumados, não é quebrados, não é fora do lugar, não, conservados. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Olha, devemos conservar para a vinda do Senhor. Então veja que isso pode influenciar até na nossa, sabe, na nossa comunhão com Deus naquele dia, para estar apto a subir com Ele. Ou se morrermos, estar com Ele. Olha a importância desse tema, meus irmãos. Precisamos manter conservados. Então, de novo, tudo que está fora do lugar não está conservado. Tudo que está quebrado não está conservado. Tudo que está faltando não está conservado. Tudo que está sujo não está conservado. E a Bíblia diz que eu devo conservar espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos pensar naquilo que na nossa vida espiritual também está quebrado, está fora do lugar, está sujo. E vamos começar a limpar o que está sujo, por exemplo. Falando de uma fraqueza, de um pecado, de uma coisa aí que talvez a gente não esteja vigiando tanto, sabe? E que traz sujidade para a nossa vida e atrapalha a nossa comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos começar a limpar também no espiritual o que está sujo, botar no lugar o que está fora do lugar, consertar o que está quebrado na nossa vida. Se é a minha comunhão com Deus, vamos consertar. Aqui nós lemos no texto, no início da mensagem, 1 Reis 18:30, que Elias, antes de assumir aquele desafio e enfrentar aqueles profetas de Baal, primeira coisa que ele fez, de novo, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e todo o povo se chegou a ele, amém, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então bora consertar isso, tudo que tiver quebrado. Vamos parar para refletir um pouco ao longo do dia de hoje. Senhor Deus, o que está quebrado na minha vida espiritual? Ah, Senhor, minha oração está quebrada. Eu estou sem compromisso. Estou orando a hora que dá, sabe? Eu estou falhando nisso. Antes eu saía para o trabalho, eu dobrava os meus joelhos. Eu chegava no trabalho, eu dobrava os meus joelhos. Eu ia no banheiro e fazia uma oração para Deus abençoar o meu dia. E eu já não faço mais isso. Caí no ostracismo, sabe? Está tudo tão comum, sabe? Estou envolvido no ativismo do dia a dia, sabe, no círculo vicioso, e estou banalizando isso. Bora consertar, meus irmãos. Bora, sabe, pegar as pedras desse altar e começar a colocar isso tudo no lugar. Bora consertar. Ah, onde está sujo na minha vida espiritual? Estou falhando nisso aqui, Senhor. Tem hora que eu estou falando umas coisas, sabe, sai uma gíria que não é limpa da minha boca. Bora consertar, meu irmão. Vamos limpar os nossos lábios, amém, meus irmãos? O que está fora do lugar na minha vida espiritual? Talvez o lugar de Deus esteja fora do lugar, sabe? Esteja desordenada a minha vida, sabe? Desarrumada a minha vida espiritual. E eu estou, talvez, com as coisas fora de ordem. Deus não está em primeiro. A minha família não está vindo aqui logo depois. Logo depois disso não está vindo a minha igreja, a minha comunhão com meus irmãos, sabe? A minha convivência na igreja.
Talvez está tudo fora de ordem. Talvez eu estou botando família primeiro, Deus lá embaixo, igreja na frente da família, ou até mesmo um bioativismo religioso acima até de Deus. Estou trabalhando tanto que eu estou esquecendo da minha comunhão com Deus. Então tudo tem que estar em ordem, meus irmãos. Tudo em ordem. Deus, família, igreja. Aí depois vem outras coisas, trabalho, outros compromissos, amém? Mas precisamos colocar o que está fora do lugar no lugar. Amém, meus irmãos? Eu não vou me alongar, eu acho que o tema por si só, tudo que a gente já falou aqui, é bastante objetivo. Alguém que tenha chegado depois, se quiser, volta lá na gravação do Facebook, vai ficar gravado alguns dias ainda. Mas vale muito a pena você ouvir essa mensagem do princípio. Porque, meus irmãos, como eu disse, Deus tem me trazido esse despertamento há algumas semanas. Tá? Conserte o que está quebrado. E lembrando, começamos essa ministração falando do aspecto físico. Então, da sua vida física, material, que está quebrado na sua casa, que você precisa consertar, sabe? Pensa, faz uma listinha, bota isso no papel. Eu preciso consertar aquela torneira, eu preciso consertar aquela tomada da parede que está com a caixinha caindo. Eu até citei lá no grupo dos varões, né, na semana passada. Por exemplo, sabe essas caixinhas de luz? Não sei se as irmãs... Essas tomadas, onde tem tomada, essas caixinhas brancas, onde tem os interruptores, às vezes quebra o conector lá dentro e é plástico, né? Aquilo ali, geralmente. E aí aquela tampinha fica caída para frente, sabe? Assim, fica feio, né? Na parede de casa. E não tem muito o que fazer, por quê? A solução seria trocar aquela caixinha toda que está embutida dentro da parede. Aí você teria que quebrar aquilo ali tudo em volta, chamar alguém para fazer isso, né? Ou quem tem intimidade fazer, cortar os fios, arrancar aquela caixinha, botar outra, cimentar ela ali direitinho no quadradinho, religar os fios, emassar a parede toda pelo lado de fora, lixar, pintar de novo, e aí sim você botar a tampinha e vai fixar ali. Olha o trabalho disso. Então, geralmente ninguém faz. Quebrar uma parede por causa de uma caixinha que está lá dentro. Mas hoje em dia tem solução para tudo. Shopee está aí. Eu sou cliente ouro na Shopee. Quase toda semana eu compro uma besteirinha lá. A Shopee vende lá uns triângulos de plástico que você adapta ali dentro e você consegue de novo parafusar e deixar a caixinha ali. E é baratinho, R$7. Né? Então tem solução para tudo. Então, meus irmãos, procure solução para aquilo que está quebrado na sua casa. Comece, faça uma lista novamente. Faz uma listinha a listinha do plano físico, a listinha do plano espiritual. Né? Escreve em cima, Shalom, Shalom. O que eu preciso para viver o Shalom de Deus? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, o que você vai fazer? Faz a listinha e escreve lá. O que eu preciso consertar no plano físico? Né? Aí você vai anotando. Tem que trocar aquela tomada. Preciso consertar o meu chuveiro que está quebrado. Preciso consertar isso, consertar aquilo. Faz uma lista. Depois coloca essa lista em ordem de prioridade. Né? Porque a primeira lista você não vai conseguir botar em prioridade, você vai lembrando as coisas aos poucos. Mas depois você coloca uma lista de prioridades. O que é mais importante agora? O que eu preciso consertar ontem? Eu estou dormindo em cima de uma cama sem lençol porque rasgou, ou estou dormindo em cima de um lençol todo rasgado. O que é mais importante agora? Bota em ordem de prioridade. Primeiro, segundo, terceiro, até o último. E faz a mesma coisa lá na sua listinha do plano espiritual. O que eu preciso consertar que está quebrado? Na minha comunhão com Deus, na minha reunião com a igreja, na minha comunhão com meus irmãos. Bota lá, em ordem. O que eu preciso botar no lugar que está fora do lugar? Estou com a ordem invertida das coisas, de prioridade? Bota no lugar. O que você precisa limpar que está sujo? Sabe? Então coloca lá em ordem. Bota direitinho lá. E ordena também para a sua vida começar a fluir melhor, meus irmãos. Isso vai te dar força, vai te dar ânimo, sabe? Vai te dar mais força para a caminhada, porque você está ordenando a sua vida. Sabe, você está bem ordenando a sua vida, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Faça isso. Não deixe de fazê-lo. Uma dica extremamente importante eu estou dando aqui hoje para você. Uma dica de ouro, meus irmãos. Para tornar a caminhada mais leve, o dia a dia mais leve. E outra, isso vai influenciar não é só na sua vida, não. Na sua família como um todo. Imagina seus filhos, seu marido, sua esposa, ver que as coisas estão começando, que estavam quebradas, começando a ficar funcionando como era para estar, sabe? Imagina, meu irmão, seu marido começar a ver que as coisas estão ficando mais limpinhas dentro de casa, mais organizadas, sabe? Não está tendo tanta coisa fora do lugar, né? Você começou a colocar a sua casa em ordem.
Pense se isso não vai influenciar na comunhão da sua família, no bem-estar da sua família, no prazer de estar dentro de casa. Pense. E, meus irmãos, a mesma coisa do lado espiritual. Você colocando as coisas, consertando o que está quebrado, sabe? Colocando o que está fora do lugar no lugar, limpando o que está sujo, suprindo o que está faltando, como isso não vai fazer bem para você e para aqueles que te cercam. As pessoas vão olhar para você e sentir, sabe, mais paz, sabe? Sentir prazer de estar ao lado, ver que as coisas estão fluindo, estão andando bem, ele está diferente, ela está diferente, sua caminhada se tornará mais leve e mais suave. Agora lembra, eu não posso fazer no plano físico e excluir o espiritual, nem vice-versa. De novo, pare de espiritualizar tudo. Muito do que é quase, se não quase tudo, do que acontece na nossa vida no plano físico influencia no espiritual e vice-versa. Encerro essa mensagem te lembrando: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, bora botar as coisas em ordem, bora consertar o que está quebrado, amém? Suprir o que está faltando, colocar no lugar o que está fora do lugar e limpar o que está sujo, amém, meus irmãos? Guarde isso, meu irmão, guarde isso, minha irmã. Dica de ouro aqui, que mensagem, sabe? Que mensagem de valor para nossas vidas, para se colocar em prática ontem, Acabar essa mensagem aqui, eu já vou encerrar. Já pegue os seus papeizinhos aí, faça a sua lista e bem ordene a sua vida. E depois, se você puder, me conta, sabe? Se você tiver uma oportunidade, me ver lá na igreja, me procura, irmão Charles, aquela mensagem daquele dia, eu ouvi, eu comecei a aplicar na minha vida, sabe? Eu comecei a consertar as coisas quebradas dentro da minha casa. Eu comecei a limpar, sabe? Aquilo que eu deixava às vezes, sabe? Desapercebidamente, ou até por cansaço, ou por não dar importância, as coisas sujas que ficavam às vezes, perduravam por muito tempo, coisas desorganizadas, fora do lugar, coisas que estão faltando e eu não supria. Eu comecei a colocar essas coisas em ordem, resolver, consertar o que está quebrado. Amém? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, nada desarrumado. Eu comecei a executar isso na minha vida e minha vida mudou, as coisas melhoraram. Estou caminhando melhor, estou mais feliz, minha família está mais feliz. Sabe, meus filhos em volta de mim, meu esposo, a minha esposa se sentem melhor, o ambiente em casa está melhor, a vida espiritual melhorou por conta disso também. E tudo que eu acertei também na minha vida espiritual que estava quebrado, fora do lugar, sujo ou faltando, esse reparo que eu fiz também no espiritual, nossa, irmão Charles, obrigado por aquela palavra daquele dia. Irmãos, me procura, fala comigo lá na frente, vai edificar a minha fé também, amém? Eu quero agradecer a tua presença aqui, compartilhe essa mensagem aí se você puder com alguém, que Deus nos abençoe e nos dê um domingo de paz.